E hoje o nosso convidado especial vai deixar as receitas mais doces e a gente vai deixar de lado essa história de deixar mais saudável, não é mesmo? O nosso convidado de hoje é o chefe confeiteiro Nelson Pantano, mais conhecido como The King Cake. Nelson, feliz em tê-lo aqui na Forense. Obrigado, Camila, pelo convite. Um prazer estar aqui novamente. Muito obrigado. A gente está muito feliz de abrir uma exceção para a cozinha mais saudável, para o The King Cake fazer o bolo aqui com nossos convidados hoje, viu, Nelson? Obrigado mesmo. Conta um pouco pra gente, na verdade, muita gente já te conhece, mas um pouco da sua história com a confeitaria, o que te trouxe a se tornar o The King Cake tão seguido e tão querido por todo mundo? Na verdade, a confeitaria é praticamente a minha vida. Eu, com 11 anos, fiz meu primeiro curso de confeitaria, voltado para bolo mesmo, com pasta americana e tudo mais, e desde então eu não parei. Com 11 anos? Com 11 anos. Claro que no começo tudo era muito arcaico, difícil, né? As coisas davam tudo muito errado, mas eu passei uma adolescência assim, brincando na cozinha de fazer bolo para a família, para o meu irmão que era pequeno, enfim. Embora tivesse muito essa vontade de que isso fosse minha profissão, como eu também não tinha muito apoio da família, eu acabei seguindo, acabei parando em São Paulo para estudar publicidade e propaganda, mas no meio da faculdade eu comecei meio que também por brincadeira fazer um bolinho para um amigo, uma coisa em casa, e a coisa meio que foi evoluindo. Mas no volume maior. Foi. E aí fui me especializar na Inglaterra, em Londres, fiquei 2 meses lá, um período de férias da faculdade. E quando eu voltei, falei, não, eu vou tentar. Se der certo, deu. Se não der, a gente faz outra coisa, né? E existe uma diferença da influência da confeitaria francesa para a inglesa, né? Existe. Eu acho que é uma coisa que todo mundo confunde, que todo mundo acaba chamando essa confeitaria que a gente faz, que são esses bolos de casamento e tudo mais, muito de pâtisserie, mas isso não é propriamente a pâtisserie. A pâtisserie francesa é mais sobremesa, são mais entremesa, aqueles doces de vitrine. Essa confeitaria que a gente faz é uma confeitaria que é mais inglesa, mais americana, entendeu? Então, por isso que muitas vezes eu nem gosto muito que me chamam de chefe pâtisserie, porque não é exatamente a minha especialidade. E aí depois começando, eu abri um blog na internet, na época dos blogs, que chamava The King Cake, e a coisa virou marca, eu saí do meu apartamento, a empresa cresceu, a gente foi crescendo, evoluindo, e estamos aqui hoje, depois de quase 14 anos. E conta um pouquinho do que você veio fazer aqui hoje, Nelson. Eu acho que hoje aqui vai ser uma grande brincadeira. A gente trouxe alguns bolinhos, né, para os arquitetos e tudo mais, e um monte de elementos que eles podem usar. A criatividade, veremos a criatividade desses arquitetos, para decorar e para inventar um bolo o mais bonito possível, né? Hoje elas vão botar a mão na massa, vamos ver jeito. A mão na obra, né? Hoje é mão na obra. Arquitetando na cozinha. Muito obrigada. Então vamos lá. Vamos lá. E atrás de nós tem um time de super arquitetas, mestres de projeto que vão mostrar se são tão boas para poder também decorar os bolos, não é mesmo? Sim, e quem tiver a melhor decoração vai ganhar um bolo do The King Cake. Gente, todo mundo preparado para o nosso mini reality aqui? Ó, é o seguinte, eu vou dar uma breve explicação do que vocês podem fazer e de que elementos a gente tem aqui para vocês poderem decorar o bolo de vocês. O que eu recomendo? Eu recomendo que a gente comece fazendo alguma textura nesse bolo com esse glacê que vocês têm aí do lado, tá? Vou dar alguns exemplos de texturas talvez um pouco mais trabalhosas e algumas que vai dar um ar mais moderno para o bolo e é mais simples de fazer, tá bom? Então, a gente pode pegar aqui o saco com esse glacê que está aqui, por exemplo, ó, e aí a gente pode ir brincando de fazer umas rosetas ou simplesmente algumas pitangas, ó. É só apertar e soltar. Ou pode dar a volta. Você pode brincar de fazer um acabamento aqui na base, ó. Tá? E ao mesmo tempo, se você quiser deixar isso de uma forma um pouco mais desconstruída, pode usar essa espatulinha que está na mesa de vocês e vocês podem ir criando um efeito como se fosse uma pátina mesmo,
um efeito mais irregular, que disso vocês entendem, gente. Ó. Pode até brincar, por exemplo, com uma espátula dessa, você pode criar alguns efeitos, ó. E criando uma textura um pouco mais elaborada, ou simplesmente brincar de repente, pode brincar de fazer como se fosse um petit pois, tá vendo, ó? E vai criando alguma brincadeira. Você pode também, quero usar a mão, brinca. Nelson, quero deixar meu bolo mais minimalista, eu não quero pôr textura, eu vou deixar ele liso. Aí confia no que você vai criar. E aí a gente vai ali na outra mesa pinçar alguns elementos que a gente pode colocar no bolo para terminar de decorar ele. Ó, e aqui a gente tem alguns elementos. Eu tenho elementos um pouco mais abstratos, elementos de flores mais realistas, tudo é de açúcar, tudo é de comer. E a gente tem aqui alguns confeitos, tá? Então, por exemplo, é legal pensar um pouco no que vocês estão pensando, porque às vezes tem alguns elementos aqui que não vão conversar com outros, tá? Eu vou pensar numa coisa um pouco mais moderna para o bolo, que eu vou mostrar para vocês. Então eu vou pensar algumas flores dessas aqui, ó. E uns confeitos. Aqui, por exemplo, eu vou colocar essas florzinhas, ó, espetando no bolo, simulando. A gente pode dar um movimento no cabo para isso ficar um pouco mais orgânico e mais natural. E a gente coloca aqui como se ela estivesse crescendo aqui no bolo, ó. A gente pode também, se vocês quiserem, apoiar uma aqui na lateral, ó. E a gente prende com um ganchinho de arame e algumas folhinhas. Eu vou vir aqui com um pouquinho de confeito dourado. Mais ou menos um exemplo do que vocês podem criar, inventar. A gente pode brincar com as outras flores, e aí vai a critério de vocês. Vocês vão ter 20 minutos para fazer isso, tá bom? Eu vou soltar o tempo já já. E aí eu vou estar no meio de vocês, vou ajudando, vou dando dicas do que a gente pode ir bolando aí. Tô criando aqui. Mas comecei com umas listras com glacê, vamos ver. O que você estava pensando em fazer? A cachoeira. Ó, se você quiser botar só azul, também pode, ó. Vai continuar. A gente tá fazendo um bolo meio desconstruído, né? É. Meio minimalista. Eu acho que a gente ainda tá meio aprendendo o que a gente tá fazendo. A gente tá criando. Ele é um bolo meio intuitivo. A gente tá usando da emoção e da intuição e deixando fluir. A gente não fez um projeto antes. Novas experiências. Eu nunca tinha feito um bolo. Você já fez? Então fiz aqueles lá que não crescem, né? Aqueles que você põe a massa e não cresce. Uma dica, não faça muito, porque o glacê começa a secar e aí não dá tempo, tá? Tá. Então você pode fazer um pouco mais volumoso aqui, ó. Põe um pouco mais e aí depois puxa, ó. Tudo num sentido. Bem, coloca mais. Embaixo fica mais gordinho, vejo. Fica. E aí, doutor Guilherme, tá perdido aqui? Pensa uma injustiça. Me colocaram sozinho para fazer um bolo. E esse assim, monte de arquiteta concorrendo com você, ó. concorrer com um monte de arquiteta. Imagina, eu tô aqui quebrando a cabeça, olhando, tentando adivinhar o que elas estão fazendo. Mas na verdade eu acho que vale a pena só para participar. É a brincadeira. Ela veio preparada para ganhar. Tô criando uma mesmo. textura. Tô vendo, tá? É um revestimento, gente, de parede que tá sendo feito no bolo. É um prazer
prazer receber essas arquitetas talentosas e ver qual é a criatividade, né, arquitetando na cozinha aqui, com esses bolos, ver a criatividade com a mão na massa, né? Vamos ver o que vai sair de cada uma delas. Tô ansiosa. E do nosso aqui. Vamos lá. 5, 4, 3, 2, acabou! Gente, em primeiro lugar, queria parabenizar todas vocês que arrasaram, usaram a criatividade, foi ali mexendo, foi descobrindo e queria dizer que eu me surpreendi com vários aqui, não imaginava que vocês fossem ser tão criativas, na ousadia, na vontade de fazer diferente também, tá? Queria anunciar que os 2 vencedores que vão levar como prêmio um bolo de até 3 quilos lá do nosso ateliê. Vocês podem pedir para qualquer comemoração que vocês quiserem ao longo do ano, tá bom? Foram 2, tá bom? O primeiro é esse aqui. Pode vir aqui. Fica aqui comigo. Parabéns. Obrigada. E o segundo é esse aqui com flores, com essa cascata de flores aqui na frente.